Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje aí é para a galera do MC Componentes, né? Versão 4 aí. Para conhecerem, né? Quiserem testar. Na data de hoje, né? No 19/7, eu finalizei os últimos ajustes, as últimas pendências, assim, entre aspas, né? Que tinha no MC Componente para a versão binário, né? Claro que ainda está para a versão aí Delphi, né? Ainda vamos migrar ele para o Lazarus, né? Testar no Lazarus e fazer os testes em ambiente Linux, né? Para a gente poder liberar aí para a galera. Mas como a galera gosta de testar, né? Eu até recomendo a galera, os usuários aí do MC Componentes, já que já são usuários, quiserem testar aí para ver se identifica algum erro, alguma coisa, algum problema, enviar, que a gente já vai corrigindo para quando chegar a liberar, já vai estar 100% testado aí, né? Agradeço aí ao Nerd Clan e outros dois usuários aí que estão testando, sempre vão testando um ambiente deles, que eles já têm aí no sistema deles, e é bom que eles testam várias situações e me enviaram, corrigir todas, enfim. Aparentemente entrou num processo mais bem redondinho, né, assim se dizer. E vou aproveitar e explicar vários detalhes aí sobre essa versão, né? Até mesmo para vocês conhecerem um pouquinho na prática. Claro que muitas das funcionalidades que eu vou apresentar aqui não tem na versão atual, que é a 4.04, certo? Essas funcionalidades vai sair nessa 4.1, beleza? Mas se eu ver que alguma dessas funcionalidades seja pertinente, seja boa, eu posso incrementar, né, numa 4.05, criar, e assim a gente vai fazendo até essa versão final tá liberada aí do binário, né, pra galera. Então vamos lá. Antes de eu começar aqui, eu queria até demonstrar para vocês um conceito até a nível de segurança aí, para que vocês conheçam, né? Então aqui eu vou até fazer um rascunho aqui para explicar como está meu VPS. Inclusive esse VPS vocês podem testar aí com o exemplo que eu estou mandando. Eu estou deixando esse servidor ativo aí. Se vocês quiserem testar aí online também. Esse servidor é fora do Brasil, né? Um Windows Server 2025, né? Usando aí um servidor. Vou explicar a estrutura aqui, vocês podem testar aí, até mesmo para nível de conhecimento com o MC Componentes, né? Então vamos lá, ó. A estrutura que eu tenho, certo? Eu tenho o Windows Server, vamos essa casca aqui todinho, beleza? Fui lá na Registro BR, fiz um registro chamado magno.srv.br, é o domínio que eu tenho. Lá no Registro BR, apontei para esse VPS, certo? No VPS eu instalei o Nginx, certo? Porque eu botei ele para ser o meu servidor de HTTP, é o Nginx, certo? Fazendo proxy reverso para um VCL, um host VCL, certo? Então toda a pancada quem recebe é o Nginx. Inclusive eu coloquei o SSL no Nginx, botei a compressão aqui no Nginx, tudo, e o VCL está somente para fazer o proxy, responder a requisição. Então eu tirei aquela processo que muita gente gosta de colocar num servidor, por exemplo, host. Eu passei a responsabilidade para o Nginx. O Nginx só vai, consulta o meu VCL e devolve a resposta, certo? Essa é a estrutura que está aqui no meu VPS, certo? Aqui eu estou usando o Windows Server 2025, certo? Deixa eu até abrir aqui para vocês darem uma conhecida aqui, esse VPS, certo? É um VPS, tá aqui, ó, 8 core, certo? 3.59, 8 GB de RAM, é um sistema operacional 64 bits, né? É um Windows Server 2025, né? Windows Server 2025 aqui, ok? Tá atualizado para 24H2, certo? A última aí atualização, beleza? Como mando figurinha, beleza? Fui lá, criei o meu Nginx, né? Inclusive o Nginx está rodando aqui, ó, meu Nginx.
ele roda, starto aqui, e tenho minha aplicação VCL ROS aqui, ó. Eu criei um standalone, que esse cara aqui só responde para o Nginx. Então toda requisição que chegar no meu servidor, por exemplo aqui, ó, toda requisição que chegar no meu servidor, ele chega na porta 80, que é a porta pública, né? Quem recebe é meu Nginx, certo? Meu Nginx trabalha na porta pública. Então assim, no meu VPS eu não preciso liberar a porta, certo? E meu VCL, meu host VCL, está trabalhando na porta 9095, certo? 9095. Então toda requisição entra pela porta 80 através do Nginx. Meu Nginx busca aqui internamente. Com isso é interno, não preciso liberar a porta 9095 pública. Então a porta 9095 pública é bloqueada no meu VPS. Então você não tem acesso, certo? Somente através da porta pública, a porta 80, certo? Então assim vai. Eu deixo o servidor sempre ativo. E minha finalidade aqui não é mostrar o meu servidor aqui, nada não. É mostrar para vocês que a galera aí que está no mundo da internet tenta pegar você de todas as formas, né? Então aqui serve até para me acompanhar, ó. Tá vendo aqui? 404, ó. Eles tentaram entrar nesse contexto, nessa URL, buscando algum XML ou injetar, ó. O meu Nginx bloqueia, né? Ó, 404, ó. Tentou ponto DS Store também, ó, 404. Eu tenho aqui o get, né? Ó, inclusive ele buscou, deu status, dá ok, né? Deixa eu até abrir aqui, ó. Ó, se eu vim aqui no meu magno.srv.br, certo? Ó, inclusive eu vou botar https para você ver que tá no SSL, certo? SSL válido, Let's Encrypt, como mando figurinha, galera, certo? Estou usando um ROS Version aqui bonitinho, como mando figurinha, certo? Então eles tentam de todas as formas e tentam, ó, buscar até um dump SQL, buscar, ó, tudo. Aqui ele tentou através de um site, ó, certo? De um MDAT.io, né? Buscou, fez um get, ó. Ele buscou AB2G, né? Buscar alguma coisa se tem. Ó, se você buscar, ó, a live, a PHP, ó, eles procuram aqui, ó, teorema, ó, 5icon, eles tentam buscar, ó, mas todos são bloqueados, porque o meu acesso ao meu Nginx só acessa o root para ver o status e o meu endpoint que for. O resto ele bloqueia tudo, inclusive, ó, env. Quem gosta de botar o env sem fazer as devidas proteção, eles tentam buscar esse arquivo env também, né? Vão tentar de todas as formas, ó. Então, ó, tem vários, ele registrou aqui, ó, tudo que foi feito, data, hora, enfim, e o retorno que foi dado. Sempre aqui o meu dá 404, porque a minha estrutura está bloqueada lá. Então me dá uma segurança maior eu trabalhar com Nginx aí, fora que está HTTPS. E aqui o meu servidor está rodando local aqui, ó, certo? Inclusive se eu parar aqui, ó, parei o servidor, eu vou limpar esse log aqui, deixar ele limpo, certo? Se eu vim aqui agora, ó, como o meu servidor está parado, se eu tentar acessar agora aqui, ó, ele vai dar erro, certo? Bad get, não tem, ó, tá respondendo Nginx, certo? Por quê? Porque o meu proxy reverso está desabilitado. Então se eu startar aqui agora, ó, startei, ok? Aí se eu fizer de novo, ele volta a funcionar, beleza? Então aqui essa estrutura que eu já deixei pronta, ó, inclusive ele pegou aqui, ó, o meu IP, os dados, enfim, tudo com o mando figurinha, beleza? Então aqui esse servidor que eu estou disponibilizando aí, até um servidor meu para teste aí, que vocês vão poder testar aí com MC Componentes. Eu estou deixando aqui Faridac, ó, deixei a opção Faridac e Unidac, o pessoal que estou usando aqui Faridac, né, tá na porta 9095. Então se você tentar acessar por essa porta 9095, você não vai conseguir acessar. Posso vir até testar aqui, ó, Magno SRV 2.9095, certo?
Ele vai tentar aí, não faz, porque a porta 9095 para uso externo no meu servidor é bloqueada. Pode olhar aqui que ele está tentando, ó, e não consegue. Porque lá no meu servidor é bloqueado, não passa. Você só consegue acessar aquele servidor VCL através do Nginx. Ó, já deu erro, ele não acessa, ele não deixa passar, certo? Mas se eu for através da porta pública, que é a porta 80, né? Porque quando a gente não bota a porta, é implícito fazer isso, né? Ó, que é a porta pública, né? E mesmo assim ele nem deixa, o Nginx não deixa o domínio, vezes tem que ser lá só o domínio, né? Porque eu deixei amarrado também lá no meu Nginx o domínio, né? Então você botar qualquer coisa depois do domínio também não vai deixar passar. Então acessa um proxy reverse, te dá uma segurança aí bem legal, certo? Então aqui esse servidor vai estar aí. O banco de dados é um PostgreSQL 17, certo? O PostgreSQL 17 vai estar aqui para ativar. Ó, startei, deixei ele rodando. Aqui é mais para mostrar para vocês aí que a galera tenta de todo jeito aí. Então, quando vocês subirem um VPS aí, muito cuidado com o que vocês deixam liberado, como vocês fazem para não cair aí em ataques, beleza? Aí vamos aqui ao que interessa. Eu vou até abrir aqui qualquer um dos vídeos meus que tem aí, os últimos vídeos. Se vocês pegarem aqui na descrição do vídeo, ó, tem dois links para o MC Componentes. Ó. O primeiro link, ele vai para o MC Componentes, ó, que é V4. Esse aqui é o binário, a versão binária, é uma versão de avaliação, certo? Aqui, ó, versão 4.1 de avaliação, certo? Eu já subi aqui uma versão para o Rio, para o Sydney, para Alexandria, 12.1, 12.3 e um exemplozinho, um sample para você testar no Delphi, certo? Você pode baixar, escolher essas versões do Delphi que tem aqui disponível, instalar e fazer o teste. O outro que tem aqui, ó, é o componente que está uma versão... Ele buscou aqui. Ó, é a versão que está a 404, certo? Isso aqui está até desatualizado, eu vou depois dar uma atualizada nessa aqui também, certo? Mas essa aqui depois vai morrer, né? Vai ficar praticamente só essa versão aqui, que vai estar com binário, né? É uma versão que a galera gosta aí. Então, futuramente isso aqui vai desabilitar, vai ficar só essa aqui. Tudo. Então, essa aqui para vocês testarem aí, brincarem, fazerem teste, enfim. Eu vou até mostrar funcionando isso aqui para a gente brincar, né? Deixa eu abrir aqui o Delphi, certo? Estou usando aqui o Delphi CE, certo? CE aqui, normal, certo? O que eu fizer aqui, vocês vão conseguir fazer no mesmo exemplo aí. Tudo, deixa eu abrir aqui. Um exemplo, o meu já está instalado aqui, ó. Eu vou abrir o server, né? Uma atenção, se vocês quiserem já montar um servidor baseado nessa 404, é atentar a essa rota. Isso aqui mudou, certo? Aí tem uma estrutura maior, certo? Porque eu tenho aqui para trabalhar com JSON e trabalhar com binário, certo? Eu estou deixando essas duas opções para vocês manterem a compatibilidade com a versão 4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 0.3 ou 0.4. Quem estiver usando vai poder utilizar do mesmo jeito. Então, para que tenha a compatibilidade, tem que ter essa atenção aqui. Isso aqui está no sample aí, na parte de roda, certo? Aí tem lá o banco de dados, né? Tá só o Faridac e um servidor padrãozinho aí, beleza? Vou fazer o build aqui, ó, no servidor, ok? Servidor, inclusive vou deixar ele aqui 64 bits, né? 64 bits. Tá executando, ok? Vou fazer um build. Se eu não me engano, eu não lembro se eu deixei... Não, eu não deixei a DLL para 64 bits, quer ver? Só tá aqui para 32. Ó. Deixa eu ver se eu coloquei internamente. Ah, mas aqui pode. Não. Vou deixar aqui 32 bits, porque senão vou ter que configurar o servidor. No servidor, ele tem um arquivo INI também. Ó. Deixa eu até abrir aqui. Quando vocês instalarem, certo? Se quiserem usar esse servidor com o banco de dados de vocês, ao abrirem um exec, ele vai criar um arquivo INI aqui, ó, server.ini. Vocês podem abrir ele e configurar, ó, certo? O banco de dados, deixa eu até tirar esse aqui do Newdiglan, que foi para um teste. Ó, vou botar aqui, deixa eu ver bem até aqui, eu vou voltar para o banco de dados
que era, porque esse do Nildglan aqui estava tendo um erro de execução de procedure, então já corrigi, ele me mandou o banco de dados dele para fazer um teste, para bem poder identificar o problema no ambiente dele, né? E já corrigi, né? Então isso aqui já está corrigido, né? Então vou voltar ao banco de dados que é o do exemplo aí, beleza? Então é só mudar, ó, Firebird, isso aqui nem o Drive Firebird, né? Aqui local, porta, usuário, senha, DLL, beleza? Aquele INI padrão aí, tudo, beleza? Aí vem aqui, ó, fazer o build, certo? Build e executar, certo? Então o servidor vai estar rodando aí. Vou abrir o cliente aqui, né? Esse cliente aí é baseado nesse sample que vocês têm aí. Só não tem esse virtual table aqui, porque esse virtual table é só para quem tem Unidac. Ele não tá aí no sample de vocês. Eu botei aqui para que eu estava fazendo um teste do binário com o virtual table, certo? O Unidac já está com binário também, né? Mas como aí é uma avaliação, vocês vão usar sempre aqui o main table, né? Então, ó, eu tenho o uso do cache, main table, a estrutura em si, base. Eu adicionei 2 tipos de componentes para REST, né, a pedido de um usuário aí também, que eu posso utilizar REST Client e o Net HTTP. Ele me convenceu depois que eu li, né, a documentação do Net HTTP comparado com o REST Client nativo do Delphi, embora também o Net HTTP é nativo do Delphi, né? Várias versões do Delphi vem com o REST e o Net. Eu fui fazer um estudo comparado um com o outro. O Net HTTP para o uso de binário, ele tem um desempenho melhor, superior ao REST Client, certo? Então aqui eu já fiz essa implementação e funciona tanto com um com o outro. O MC Componente vai estar apto para trabalhar com os dois, certo? Na realidade que são 3, porque no Lazarus é o FP HTTP, né? Então tem 3 tipos de motor para fazer a comunicação com o servidor, certo? Então tá aqui. Onde você muda isso aqui, ó? Na própria conexão. Se você tem aqui, ó, type hash, certo? Ó, você muda aqui um ou outro, certo? Outra coisa também que foi a gente na prática aí, baseado no teste do Nildglan aí, o ambiente dele, ele já tem um projeto pronto que está rodando aí, então eu baseei os testes no ambiente dele, que ele tem um banco de dados muito grande, um movimento muito grande, então dava para eu simular todas as possíveis situações, né? Então assim, teve situações que é o que? Quando você trabalha com JSON é uma coisa e quando você trabalha com binário é outra coisa. Quando você trabalha com binário, ele traz a estrutura que está lá no select da query e monta aqui no seu main table virtual, né? Aqui que eu chamei MC main table, certo? Então o que acontece? Quando você está no binário, certo? Se você quiser utilizar campos do tipo, por exemplo, vou criar um campo aqui do tipo interno calc ou calculado, certo? Ele não funciona. Por quê? Porque é a estrutura binária do Py, que é o Py o que? No caso Faridac foi FD Query. Então você não consegue interagir com esses dois tipos de campos, né? Tipo de fields. Não funciona no binário, certo? Então o binário é bom? Tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente não vê só pelo lado de vantagens, a gente vê pelo lado de vantagens e desvantagens, certo? Mas quando você trabalha sem o uso do binário, certo? Aí você consegue interagir com campos calculados. Você pode botar calculado ou interno calc. Funciona perfeitamente. Então, devido a essa situação que você vai querer queries usando campos calculado ou não, usando binário ou não, eu posso ter 2 queries, esse aqui usando binário e esse aqui não, são 2 situações. Então, o que eu fiz? Foi removido da conexão o modo binário. O modo binário agora passou para a própria query, certo? Então, se você vir aqui na própria query, ele tem um item binário, certo? Então, se você quer essa query trabalhe no binário, você marca. Se você quer essa outra query que trabalhe sem o binário, você desmarca. Então, cada query você vai dizer se quer ela no modo binário
ou não. A escolha vai ser de cada projeto, porque vai ter situações que você queira utilizar campos calculados. Campos calculados não funciona com binário, certo? Porque não é que o MC não consiga, é a estrutura do binário nativo do Faridac, do Zeus, do Unidac, que não permite esse tipo de interação, beleza? Então por isso mudou da conexão para cada dataset específico. Show de bola? Eu vou mostrar isso aqui na prática, já, beleza? Quais são outras coisas que também foram agregadas nessa versão 4.1, né? Eu tenho aqui, que também tinham me pedido, né? Aqui, ó, Base Dataset, cadê? Field, Filter, tá ali, cadê? MC Base, ó. MC Base Active, certo? O que isso aqui faz? Tem gente que usa o próprio MC Maintable como Maintable, que na realidade ele é um Maintable, certo? Ele é um Maintable com funcionalidades que foi agregada do MC Componentes, certo? Aí tem pessoas que, por exemplo, quem usava a 3 já tinha o MC Base ativo, inativo. Na 4 eu fui remover, na 4.0.0 eu removi, eu achava que não tinha necessidade. Mas quando a galera comprou o 4 e começou a utilizar, tem pessoas que trabalham, ele não quer botar um outro componente Maintable, se eu já posso usar o próprio MC Maintable aqui como Maintable. Então voltei aqui essa propriedade. Então se você desmarca, ele vai se comportar como Maintable normal. Ele ignora todas as funcionalidades do MC Componente, que é o SQL, Primary Key, Cache. Ele ignora tudo, ele trabalha como Maintable nativo, certo? Então por default ele vem ativado, certo? Então ele já vem ativado por default. Se você quiser trabalhar com Maintable, você vai desativa ele aqui, beleza? Então essa foi uma das outras funcionalidades que foi agregada aqui a pedido da galera aí que já usava o 3 com esse tipo de funcionalidade. Então eu já botei aqui, eu não lembro se eu botei isso na 4.04, eu não me recordo. Mas nessa aqui eu já dei bem atenção nisso aqui, certo? Então, ó, que mais que a gente tem aqui, ó? Vou pegar de cima para baixo para a gente ver o que são do MC, né? E o que são nativos. Por exemplo, Cache, aqui para trabalhar com cache, né? O MC Cache, isso aqui é do MC Componente, certo? Tem aqui que mais? Field Formation, Index. Tem aqui o SQL, né? Aqui, ó, o SQL. Isso aqui é do MC, certo? O Primary Key, certo? Primary Key aqui, ó, um outro detalhe muito importante. Quando você, vou até botar aqui, ó, deixa eu ver só o SQL que está aqui, se é o lado do produto. Deixa eu botar o SQL, tá? Produto Order by ID, pronto. Ó, quando eu dou um ativo, certo? Aqui ele traz, opa, aqui tá virtual table, tem que voltar para o main table. Sim, deixa eu aproveitar. Deixa eu voltar aqui para o main table, né, que eu tinha tirado do main table. Vamos botar aqui, ó, virtual table. Vamos deixar tudo no main table, né? Ctrl Shift J, MC main table, certo? Aqui, deixa eu ver se eu fiz mais em um outro canto. Não. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. MC Connect, não, beleza. Então, ó, o main table, eu vou até, isso aqui é do Unidac, certo? Então esqueça isso aqui por enquanto para vocês, porque muita gente só funciona o Unidac se você tiver Unidac. No meu caso aqui eu tenho Unidac instalado, certo? Eu estou no Unidac aqui, ó, 10.4.1, certo? Então tá o Unidac. Então eu tendo Unidac eu consigo usar os componentes do Unidac. Se você não tem Unidac, não instale, porque não vai funcionar sem Unidac, né? Então eu vou pressupor que a galera use mais o Faridac, certo? Então tá aqui, ó, o ativo, ó, e vou adicionar todos os fields, certo? Vou adicionar todos os fields. Adicionei os fields. Quando você adiciona os fields, certo? Por exemplo,
ao meu primary key aqui é o ID, certo? Ele vem aqui como requerido, ó. Ele está marcado aqui como requerido. Quando ele está marcado como requerido, mesmo sendo autoincremento, ele pede para que você informe qualquer valor aqui na hora do insert, certo? Você tem que botar qualquer valor, 0, 1, menos 1, qualquer um. Então, se eu não quero que ele peça nenhum valor aqui quando é autoincremento, eu desmarco como requerido, certo? Primeira situação. Feito isso, no primary key, aqui ó, a query, aí eu venho aqui quais são minhas chaves primárias, certo? No FireDAC, ele já adiciona, ele identifica quem é o primary key e já adiciona aqui. Se não tiver identificado, você vem aqui e cria um novo registro e informa os dados, por exemplo, XPTO, tal, certo? Como aqui ele já identificou, não preciso adicionar. Aí o que que eu venho? Eu pego essa minha chave e digo, ó, ele é um inteiro do tipo ID. Aqui eu digo, isso aqui é para o MC Componentes. Eu digo que ele é autoincremento. Aqui, mesmo eu marcando autoincremento e deixando lá como requerido, você pode botar qualquer valor na chave primária que lá no servidor ele vai ignorar porque está marcado como autoincremento. Beleza? Então aqui, cada chave, se você tivesse um item composto, vamos supor aqui, você tem um outro campo que é nome, por exemplo. Ele é do, vamos supor, do tipo ft string, certo? String, certo? Você pode deixar desmarcado o autoincremento, porque agora eu posso ter chave composta, uma sendo autoincremento e outra não, certo? No MC Componente isso aqui já foi implementado, desde a 4.0.0 já tem isso aqui, certo? Então você pode usar a chave composta, se uma delas for autoincremento, você marca autoincremento, beleza? Então vou deixar aqui essa aqui como autoincremento, show de bola? Então, ó, sempre que vocês forem, alterou um SQL, vou trabalhar com field, você faz um ativar e desativar, certo? Para ele carregar tudo. Porque lembre-se de uma coisa, embora o MC Mentable pareça aquela FD Query, ele não é o FD Query. O FD Query ele mantém um ponteiro com uma base de dados. Aqui é um conceito de 3 camadas. O que que ele faz? Eu informo todas as situações, todos os parâmetros que eu quero aqui. Quando eu dou um Active True, ele manda todo aquele pacote de informações para ser processado do lado do servidor, não importa onde esteja, processa, traz o result set e monta de volta aqui no meu dataset e tira aquele ponteiro. Ele não tem aquele ponteiro, ele não mantém o ponteiro. Você fez isso, você pode ir lá, fechar seu servidor, fazer o que você quiser, beleza? Ele não mantém um ponteiro, certo? Então, ó, fechei tudo, beleza? Entendam esses detalhes são muito importante. Aqui, no exemplo, eu criei para passar dinamicamente o uso do cache, o uso do binário, compressão, fazendo commit, enfim, todos os dados. Quando você abre, ele vai dar um tempo, mostrar um tempo, quanto ele levou para fazer o processo de abertura, quantos registros ele trouxe. Então isso aqui tá, inclusive tem um blob, tem tudo, certo? Vou executar aqui para vocês verem, certo? Então, ó, quando eu dei um open, ele foi lá no servidor, trouxe, ó, eu tenho blobs, são 6 blobs, 5 blobs aqui, ó. Então, tenho blob, tenho tudo aqui, ó, certo? É um banco de dados com 1092 registros, ó. Então, open close, ó, 359 milissegundos, né, que é 0,359. Sem o uso do binário. Então, se eu quero binário, marco o binário, dou um open, certo? Caiu para 234, que é o primeiro, né? O segundo
cai para 78 milissegundos. Então o binário é bem mais rápido, sim, é bem mais rápido. Mas ele tem suas limitações, né? Tem seus prós e seus contras, certo? Nem tudo é flores, certo? Vou mostrar para vocês. Ó. Então, ó, vendo que ele vai, funciona, beleza. Inclusive vou acessar aquele nosso servidor que está lá, o VPS, ó. https://, certo? Ó, magno.srv.br. Vou dar um op, certo? Ó, no modo binário, opa, código de barra. Por que aqui deu erro? Certo? Ó, aqui ele deu erro. Bom que ter acontecido isso aqui. Ó. Código de barras. Se o banco de dados é o mesmo tipo, o que que acontece aqui nesse caso? Como eu estava no servidor local, meu servidor local, ele está trabalhando com Firebird. Firebird, ele coloca todos os campos em maiúsculo. O meu VPS aqui, ele está trabalhando com PostgreSQL 17. PostgreSQL, MySQL, SQL Server, alguns outros bancos são case sensitive. Então, se você criou os campos minúsculos, é diferente de nome maiúsculo, certo? Então, se eu tentar acessar aqui, ele não vai trazer, vai dizer que não existe, e realmente não existe, certo? Então, ó, o que é que eu faço? Eu vou tirar os fields daqui, ó, porque como eu removo os fields não vai estar fixo, os fields ficam dinâmico, certo? Ó, então vou executar novamente, certo? Vou dar um open, certo? Ó, local, trouxe, ó, tá vendo que os nomes do campo estão maiúsculos. Se eu fechar e vir aqui, ó, https://magno.srv.br e dar um open, certo? Aqui ele vai trazer, ó, tá vendo que os campos agora são minúsculos, ele preenche dinamicamente, certo? Então, se você quer trabalhar com bancos de dados diferentes, você tem que ter essa atenção. PostgreSQL, MySQL, SQL Server, alguns são cases sensitivos, principalmente se for no ambiente Linux, certo? São cases sensitivos. Então, se você adiciona os fields editor lá com campo maiúsculo, eles não são compatíveis com campos minúsculos, certo? Você tem que tratar, certo? Ó, open, ó, tá trazendo aqui 1.86, fechar, vou usar o binário, né? Agora, certo? 1.42, que é a primeira vez no binário, 143. Ó, tá uma média de 1.4 no binário, certo? Trazendo 1092 registros. E lá no meu VPS, ó, eu tenho 8 imagens, ó, são imagens grandes. Então, 1.4, se eu tirar o binário, fechar e abrir, ó, ele vai para 1.9, certo? É 500 milissegundos mais lento que o binário, certo? Então, ó, se eu for para o NET HTTP, o resultado é o mesmo. Você não vê diferença, porque foi para o NET ou para o resto. Ambos fazem a mesma coisa, certo? Mas segundo a documentação, o NET HTTP é mais eficiente. A escolha é de cada um. Na hora que vocês quiserem usar, ambos vão funcionar, beleza? Então você tem um servidor aí para usar, beleza? Agora vamos fazer aqui, como eu disse, tem os prós e os contras do binário, né? O binário às vezes é mais rápido, mas você perde o uso de algumas funcionalidades. Então vou dar um active, adicionar a todos. Ó. Aqui eu tenho um campo chamado ativo, que ele é um integer, certo? Ó, meu banco de dados é o small int, né? É 0 e 1. 0 é inativo, 1 é ativo. Vou criar um novo campo, ó, novo tipo, vou dizer que é um campo calculado, certo? Vou chamar de status, certo? Ó, status é do tipo string, ok? Do tamanho 10, beleza? Criei calculado. Eu vou pegar esse campo, botar aqui antes do ID, certo? Ele vai aparecer antes do ID. Vem aqui no meu MainTable, certo? MC MainTable. Vem aqui, ó, calculado field. Já tem até aqui, ó. Então, ó,
eu já deixei aqui pronto, certo? Então ele vai verificar se o ativo for igual a 0, certo? Ele vai pegar aquele campo calculado que se chama status, vai colocar a palavra inativo. Se não for 0, ele é ativo, né? Vai ficar status ativo, beleza? Show de bola. Então salvei, vamos executar, ok? Ó, sem o binário, se eu der um open, certo? Ó, ele botou aqui inativo, ativo, certo? Ele está obedecendo o campo calculado, certo? Ó, ele executa os campos calculados. Mas se eu trabalhar com binário, ele não funciona. Opa, funcionou aqui, mas não é para funcionar. Binário. Ponto 78 438. Sim, não, minto, desculpa, galera. Ele até funciona, como é que eu vou explicar? Ele funciona no Faridac, sim, funciona. No Unidac ou no Zeus, alguns outros datasets, ele não vai funcionar. Você vai te dar erros. Ele não vai conseguir fazer o campus calculado. Deixa eu ver se é o calculado. Espera aí, deixa eu fazer um outro teste aqui. Vou fechar aqui. O campo, acho que é o interno calc que ele não vai funcionar. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ó, vou adicionar novo field. É o interno calc, se eu não me engano. Deixa eu ver. Status. Aqui eu vou botar string, tamanho 10, certo? Ok. Vou jogar para cima. Agora tá como internal calc, né? Deixa eu ver se é isso. Eu até esqueci, né? Então, ó, aqui vai continuar a mesma estrutura, né? Que é campos calculados. Vamos executar aqui para a gente ver. Ó, ser um binário, né? Marcar, trouxe ó, inativo, ativo. Ativo. Fechar, se eu usar o binário, aí que não funciona, certo? Não é nem, mesmo assim, no Unidac, no Zeus também dá uns erros, certo? Tem algumas peculiaridades, certo? Mas, ó, ele não funciona o internal calc com campos internal calc. Calculado vai funcionar, mas o internal calc não funciona. Já sem o binário, ó, ele funciona o internal calc. Certo? Ele funciona, é porque ele gerou um erro ali e não está carregando. Eu vou até corrigir isso aqui, é um errinho que quando ele der o erro é para ele recarregar tudo de novo. Ele não está fazendo aqui. Então eu corrigi isso no exec SQL, mas não corrigi aqui no Open, né? Fez bem até fazer. Como essa versão aqui ainda pode ocorrer alguns bugs, eu vou até anotar para corrigir isso aqui. Ó. Então, ó, ele não funciona, certo? Mas se eu fechar aqui, ó, eu executar de novo, ele vai carregar. É porque tem que ter um tratamento lá no Open, certo? Se eu vir aqui, ele funciona, beleza? Fecho, funciona. O internal calc. Mas o binário, ele não funciona, certo? Porque é uma peculiaridade do binário. Internal calc, né? Calculado até funciona, certo? Então, ó, se eu tirar isso aqui, ele tá dando esse erro. Eu vou deixar aqui até na tela para eu corrigir logo isso aqui também. Depois eu atualizo para vocês. Eu não vou atualizar hoje, mas amanhã eu atualizo e já volto a corrigir isso aqui. Para quando der o erro, você voltar fora do binário, ele tem que carregar normalmente. E não ter que sair da aplicação e voltar. Certo? É um tratamento novo. Então, ó, tem essas peculiaridades. Tem os prós e seus contras, né? Então aí... são coisas aí que vocês vão pensar. Por esse motivo aqui que eu mudei, né? Da conexão, né? Que poderia atender a todos, e botei exclusivo para cada dataset, porque você pode querer colocar ou não, vai depender aí da situação, né? De cada um, certo? Então tá aí, testem. Se vocês tiverem algum erro, alguma coisa, vocês me avisem. Eu vou até tirar isso aqui, ó, apagar isso aqui, depois eu vou corrigir já, só para a gente testar aqui, ó.
Ó, vou executar, testar aqui opa, o erro porque está aberto. Vamos fechar aqui, né, para a gente testar aqui o cache, né, para vocês verem que também está funcionando tudo, o MC Cache, tudo. Ó. Então, ó, executei, abri, né? Vou fechar e abrir no binário, certo? Ó. Vou mudar esse segundo aqui, ó, certo? Normal. Bota aqui, ó, XX, ó, botei um bocado de X. Quando eu mandar salvar, certo? Ó, não tá marcado o uso do cache, ó. Marcar, ó, se eu fechar e abrir, salva normal, beleza? Então, se eu fechar e abrir agora utilizando o MC Cache, certo? Ó, abrir usando o MC Cache. Vou tirar isso aqui, ó, certo? Remover, ok? Ó, vou mandar salvar, salvei. Como eu não fiz o commit updates, se eu fechar e abrir, ele não tem que salvar. Ó. Ele não salvou, porque eu estou usando cache, né? Ó, fechar e abrir, ele vai manter o anterior, certo? Então, vou voltar aqui agora, tirei, certo? Aí vou dar o post, salvou. Aí vem aqui commit updates, ó. Mandou para o servidor. Processou, ok. Agora, se eu fechar e abrir, tá salvando. Então, o meu cache está funcionando. Ó. Inclusive, vou fazer de novo. Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui, botei. Vem aqui para esse outro, ó. Vou colocar aqui também, ó. FF. E nesse outro, certo? Ó, alterei 3 registros, certo? Ó, 3 registros foi alterado. Beleza? Aparentemente está aqui, porque ele está em memória. Ele não fez no banco, fez aqui na tela. Então, se eu fechar e abrir, nenhuma dessas gravações aqui vai persistir, porque eu estou usando cache, certo? Ó, fechei e abri, ele manteve o que teve, né? Agora, se eu vim aqui, ó, vou colocar X ó, aqui, vou colocar aqui Y, né? Vamos botar outro nome, tá aqui 0, 0. E esse outro aqui, ó, eu vou colocar 5. Ó, fiz as 3 alterações. Se eu vim aqui fazer um commit, ele foi lá, mandou os 3 lá para o servidor, salvou normal. Se eu fechar e abrir, tá salvo, porque eu fiz o commit. Se eu vim aqui e tentar remover, aqui, ó, aqui, removi, ó, removi e removi, ok? Ó, removi, certo? E tentar, sem fazer o commit, fechar e abrir, ele não fez nada, porque eu não confirmei, porque eu estou trabalhando com cache. Mas como eu quero trabalhar com cache, então eu tenho que alterar, ó, alterar, certo? Ok? Ó, alterei. Aí eu tenho que comitar, manda tudo. É como se ele pegasse esse pacote que for alterado, quando ó, envia para o servidor. Ele foi lá, salvou, devolveu, certo? Fecho e abro normalmente. Beleza? Show de bola, né? Gostou aí, né? Então vocês têm todas essas opções. Ó. Quando testar o uso do binário, tem. Então tá aí para vocês botar. Para alterar uma foto aqui, ó. Então eu vou pegar no binário, certo? Ó, terei. Vou pegar o registro 10, ó, 10. Então entro em alteração, certo? Ó. Aí vem aqui, vou carregar uma foto. Vou botar uma nova foto aqui. Deixa eu pegar aqui esse ETzinho aqui, certo? Ó, certo? Tá aí, ó. Aí vou salvo, post, salvei. Se eu fechar e abrir, tá aqui, ó, o 10 tá aí, ó, certo? Tá vendo, ó? Que aqui tá local, no meu banco de dados local. Se eu vim aqui, ó, Ctrl X e vim https://magno.srv.br, certo? Ó, fechar e abrir, o 10 não tem que ter nada. O 10 não tem imagem, porque o 10 estava no banco de dados Firebird local e não no online. Se eu vim aqui, ó, voltar para o local, fechar e ó, fechar, vou deixar aqui, ó, abrir, ó, certo? Vou voltar lá pro VPS, né, ó, Ctrl X, https://magno.srv.br, certo? Ó, ok? Tá aqui, ó. Se eu dar um refresh,
certo? Ó, tá aqui selecionado. Vamos ver o que é que acontece com o refresh, certo? Já foi lá, atualizou minha tabela baseado num servidor online. Eu não precisei fechar e abrir. O refresh também já está funcionando. Até o nível de GLAM, outros usuários aí que o refresh não estava ok, mas já está ok, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, refresh. Ele atualizou com a base de dados do servidor VPS. Vou botar para o banco de dados local. Botei local, tá vendo? Que está selecionado o registro número 10. Eu vou dar um refresh agora. Ele vai lá no servidor, busca o pacote de dados e atualiza baseado nesse servidor. Refresh, já atualizou, já trouxe tudo. Então, ó, cara, tem toda essa funcionalidade aí, muito show para vocês. Show de bola? Aí, cara, é só vocês aí se divertirem. Eu vi que tem um errinho aqui, que é naquele do binário, né? Do internal calc, que ele tá dando, mas já vou ajeitar isso aqui amanhã, na data de amanhã, dia 20, né? Atualiza amanhã. Mas na data de hoje, que é 19/7, vai estar aquele erro com internal calc, né? Que eu vi agora, né? Eu não tinha testado, identificado no teste. Então, por isso que a gente tem que testar aí bastante tudo, mas aqui eu creio que já esteja 99% pronto, né? Aí o binário, né? Em breve vou estar liberando para vocês. Ainda falta o quê? Eu pegar isso aqui, testar com o Lazarus, depois testar para o Linux, depois vários testes para depois a gente chegar na liberação, certo? Não é só fazer e tá liberado. Eu liberei aí no Git para vocês testarem, porque quiserem testar somente para Delphi, né? Então Delphi aí já não tem problema. Pode usar lá. Essa versão que está no Git, galera, vocês podem usar até o mês 8, acho que é o mês 9, até o dia 30 do mês 9. Funciona 100% sem nenhuma restrição. A partir dessa data, aí ele deixa de funcionar. Beleza? Mas até lá eu já liberei, já tenho essa versão do binário pronta. Muita gente já vai estar recebendo aí, já vai estar usando o binário. Beleza? Caso tenha interesse em adquirir o componente, só entrar em contato comigo aí, certo? A gente faz a venda, certo? Você recebe a versão 4.04, certo? Foi o compromisso que eu fiz com a galera que comprou desde a versão 4.00, eu entregar de graça, sem nenhum custo, até a 4.1.0 ou 4.1.x, né? Pode ter algumas alterações aí, sem nenhum custo, né? Então, tá na dica aí, tá um produto bom para vocês trabalharem. O conceito aí de 3 camadas, com o conceito RAD, numa simplicidade simples, né? Aí bem fácil de vocês trabalharem, baseado como se vocês tivessem aquele cliente servidor. Você adiciona o field, não quero todo, quero só pagar isso aqui. Depois eu quero adicionar mais field, adicionar o field, eu quero o ativo, tal. Você monta aqui tudo. Eu quero botar isso aqui do ID, não é ID, ele vai ser código. Eu vou deixar adicionar todos aqui, ó. Eu quero mudar só o ID. Cadê o ID, ó? O ID não vai ser ID, ó. Ele vai se chamar código, né? Ó. Código, certo? O display format dele vai ser 4 dígitos, certo? Show. Se você executar aí, ó, ele vai obedecer tudo que você fez aqui no Field Editor. Deu open, tá aqui, ó, mudou para código, ordenou aqui, ó. Vamos centralizar. Então posso vir aqui no Field, vir aqui centralizar, ó. Quero centralizado, centra. Tudo que vocês já fazem naquele cliente servidor com ponteiro, né? Então, opa, aqui, ó, já fez aqui 0, opa, só que ele botou 00, né? 00, eu errei aqui, né? A máscara não é 099, 000, né? Então, bom, ele vai executar. Aqui dá um open, né? Aí foi assim, 001, 002, 440 à esquerda, né? Então, ó, galera, tá aí, testem, ó, net HTTP, tudo, beleza? Client, com compressão, sem compressão, um binário aqui, beleza? O binário, o internal calc não pode funcionar com o uso do binário, né? O campo calculado até funciona, certo? Mas no FireDAC, no Unidac tem suas peculiaridades, no Zeus tem suas peculiaridades. Muita gente questiona porque eu não faz. Não, galera, quando eu faço qualquer coisa, eu faço de uma maneira
que atenda Faridac, Unidac, Zeus, Lazarus, Delphi, Linux, Windows e qualquer outras novas implementações, certo? Não faço específico só para Delphi, só para Faridac, não, eu começo com Faridac, com Delphi, aqui, certo? E depois eu vou ajustando, adaptando para todos aí, beleza? Então aí, refresh, primary key composto, autoincremento, aqueles detalhes todos, né? Inclusive, ó, vou fazer aqui o autoincremento, ó. Deixa eu ver, vou fechar aqui, ó, mostrar para você na prática aqui aquele problema do autoincremento, certo? Ó, vou fechar aqui, ó, o meu ID, certo? Ó, aqui tá como requerido, ó, requerido true, certo? Se eu vim aqui no primary key, aqui, ó, primary key, ó, cadê primary key? Ele vai estar marcado como autoincremento, beleza? Tá marcado como autoincremento. Vou executar aqui, ó, certo? Executei, abri, ó, certo? Vou lá, vou incluir um novo registro, certo? Vou botar isso aqui, certo? Vou botar aqui www. Ah, porque que é campus obrigatório? Ó, campus obrigatório. Vou botar aqui, esse é um campo obrigatório e esse aqui é um campo obrigatório, certo? Como eu não informei nada aqui no ID, se eu tentar salvar, ele está dizendo, ó, o fio de código é requerido. Isso aqui ele está pedindo, quem está pedindo é o Faridac. Aí o que eu tenho que fazer? Vou colocar, ó, -1, certo? Opa, botei 0. É -1, certo? -1. Quando eu salvar, certo? Ó, salvei, certo? Ele salvou como -1. Ok? Se eu fechar open, close open, ele está aqui. Só que ele não ficou como -1. Ele ficou com 1098, o ID, certo? Vou deixar ele aqui. Agora eu vou tirar aquele ó, requerido. Ó. Ele não vai ser mais requerido. Aqui, ó, requerido falso, certo? Então, ó, aqui agora, ó, se eu vim aqui, incluir, ó, vou botar aqui xx, 59 e 8, certo? 8. Ó, eu não informei nada, aí agora eu posso dar um post, ele vai aceitar lá, só que aqui ele nem atualizou, eu tenho que até ver isso aqui que é para ele atualizar, reatualizar, fazer o refresh, também é outro errinho que eu não corrigi, né? Mas se eu vim aqui dar um refresh, certo? Ó, ele já atualizou, vou lá pro final, ó, tá vendo? Ó, ele 1099, que seria o próximo ID, certo? Então ele tá fazendo isso aqui também, ó, certo? Eu vou ter que corrigir esse refresh. O autoincremento ele tem que salvar e trazer o autoincremento, coisa que deu erro, certo? Mas ó, então ó, alguma coisa, peculiaridade do coisa. Se eu criar outro aqui, ó, os campos obrigatórios, certo? Ó, eu vou botar aqui só o código de barra, mas eu sei que o descrição é um campo obrigatório e esses dois que são FK. Se eu tentar salvar, ó, ele está dizendo field, descrição tem que ter, ó, preencher. Se eu mandar salvar, está dizendo, ó, field ID unidade é requerido. Então, ó, eu boto 59. Se eu tentar salvar, ó, ID grupo também é requerido. Então, vou botar aqui 44, certo? Aí, se tudo atender, ele salva bonitinho, certo? Ó, show de bola. Aí. Só que ele botou 1100. É 1100? É 1100. Certo? Ó. Aí aqui eu posso excluir, ó. Excluir e excluir. Beleza? Ok? Refresh, jogar para o final. Aí. Então, galera, tá aí para vocês testarem, brincarem e tudo. Tem uns 2 ajustezinhos aqui que eu tenho que fazer. Vou fazer hoje não, porque eu já cansei, né? Mas amanhã eu faço, atualizo lá no Git e vocês vão testar. Mas são coisas que não te afetam nada em testar aqui. São detalhes que eu não tinha testado ainda. Eu vi aqui que aquele quando ele deu erro no binário lá nos campos internal calc, ele não recarregou de novo, ele tem que recarregar, ele tem que fazer novo request, trazer tudo bonitinho que ele não está fazendo. Certo? Mas é porque eu tinha feito numa exec SQL e não tinha feito
aqui no Open, certo? Mas são pequenos ajustes como esses que eu mostrei, que a gente vai ter que ir corrigindo tudo. Então testem tudo, façam o que vocês quiserem. Inclusive aqui, ó, se eu quiser usar o Mentable, vou mudar isso aqui para o meu Mentable, Virtual Table, certo? Aqui também está funcionando, ó, já o Virtual Table, certo? Ó, aí, ó, funcionando, certo? O binário não vai funcionar, ó, porque o binário do Virtual Table, do Unidac, só funciona se o servidor for Unidac. Se você botar um Virtual Table, que é um Unidac, com Faridac, ele não funciona. Ele vai ativar aqui, ele não traz nada, certo? Ó, não trouxe nada. Se eu desmarco o binário, ele vai funcionar, porque tem a compatibilidade. Diferente do Faridac, só funciona com Faridac. Beleza? Então, galera, tá aí, vão testando, vão reportando aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, reporte aí, já ajuda aí tudo. Mas tá aí, essa versão já está disponível aí no Git, só baixar, entre lá, baixa. É essa aqui, V4, certo? Tem para o Rio, para o Sydney, para Alexandria, 12.1 e 12.3. Tem uma diferença aqui, 12.1 e 12.3, que o 64 do 12.1 não é compatível com o 64 do 12.3, certo? Por isso que eu deixei os dois aqui separado, né? Mas se você usa só 32 bits, pode instalar qualquer um dos dois que são compatíveis, só o 64 que são diferentes. Beleza? Tá aí o sample, aqui tem um sample, tem um servidor, ó, o cliente, o servidor e o banco de dados. No banco de dados, eu tenho um banco de dados Firebird 4.0 e tem um script do banco aqui que vocês podem gerar em versão que vocês quiserem aí do Faridac, né? Do Firebird, né? Lembrando que o script aqui ele tá para auto-ident, né? O generator, né? É ident, né? Se você for usar Firebird mais antigo, tem que botar o generator, né? Só que muda aí. Mas se você tá usando 3 para cima, use o ident, que é muito melhor aí, muito mais fácil. É só alterar o script lá, rodar, tá aí funcionando bonitinho aí para vocês. Beleza? Se gostou, deixa um joinha. Estou à disposição aí para qualquer dúvida. Tudo tem meu e-mail aqui, pode procurar, pode fazer o sinal de fumaça. Quem tem meu telefone pode ligar. Enfim, estamos aí aberto aí mostrando para vocês. Beleza? Então fico por aqui. O meu servidor está aqui pronto para vocês utilizarem aí. Todos os requests que estão pegando aqui, eu pego todos. Sei quem fez. Inclusive eu tenho, ó, eu vou testar aqui com o Faridac, ó, Unidac. Mudei aqui para Unidac, startei, né? Vamos fechar aqui com chave de ouro aqui para vocês verem. Ó. Então, se eu vim aqui e botar Unidac, ó, Virtual Table, esse cara aqui. Se eu marcar binário, né, com Unidac, ó, ativar. Ah, não, esse servidor não está atualizado. Eu tenho que atualizar o Unidac dele, né? Porque quando eu fiz o Unidac aqui, eu não atualizei aquele servidor lá. Certo? Mas ele funciona. Tanto, vamos pegar aqui, ó, tirar o binário, né? Deixar o binário aqui. Ah, não, minto. Pera aí. O servidor que está aqui é o local. Pera aí, minta aí. Será que eu atualizei? Vamos pegar aqui. https://magno.srv.br. Certo? Agora sim. Acho que eu atualizei. Se eu não me engano, vamos ver agora, né? Então, marcar o binário aqui. Marquei, tem que ir lá no servidor. Ah, tá ok lá, já tá atualizado. Tá vendo? O binário lá tá funcionando. Ó, inclusive vou desativar, vou voltar lá no meu VPS, ó, stop, vou botar Faridac, né? Ativei. Agora ele tem que trazer vazio, né? Ele não pode trazer mais o binário do Unidac porque são incompatíveis. Ele só traz os nomes, certo? Então tá funcionando aí tanto o Unidac como o Faridac para o binário. Todos os dois estão funcionando já aí, ativo aí. Em breve a gente vai testar os Zeus, finalizar os Zeus. Os Zeus tem uma peculiaridade porque o binário do Zeus já vem desabilitado, então você tem que habilitar primeiro para depois utilizar o binário, senão não funciona. Então são detalhes que depois eu vou mostrar em vídeos aí, passo a passo, certo? Mas por enquanto aqui como é uma versão de avaliação, ainda não é uma versão final para a galera, mas é uma versão 100% funcional, você pode usar aí. Deixa eu até voltar aqui para não... Aqui, pronto, para não esquecer. Mas é uma versão 100% funcional, podem testar aí, identificando tudo aí. Tem um servidor online para vocês, ó, certo? Deixa eu limpar aqui tudo. Beleza, galera?
Então, fico por aqui, meu muito obrigado aí de coração, obrigado pela essa força aí. Estou à disposição aí, qualquer dúvida. E aí, se divirtam, né? Então tá aí mais uma ferramenta aí, uma suíte de componentes aí para facilitar a vida. O que é que ele faz, né? Ele simula o conceito RAD aí de queries, mas em cima de aplicações 3 camadas, né? Então, aplicações distribuídas. O servidor pode estar em qualquer lugar do mundo, certo? Eu usei aqui ROS porque ROS pode ser open source, né? Fácil de vocês baixarem, mas ele funciona em qualquer um. TMS, certo? Inclusive aqui tem um Spark da TMS muito bom, cara, muito boa aí da TMS. tms.com, vocês procuram lá o modo Spark, né? Dá um servidor da TMS pode usar Mormont, pode usar Cleaver, pode usar o do chinês lá, enfim, cara, tá aberto. O MC Componentes, ele roda em qualquer estrada. Aqui você simpatizar, vá nela e conte com o MC Componentes que você vai ter esse mesmo resultado aqui. Beleza? Forte abraço, galera. Até o próximo.